E nós queremos ler um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28 até o final deste capítulo, verso de número 30. Algumas considerações a respeito deste texto, do seu contexto, para que a gente possa entender a proposta de Jesus nesse texto, que hoje serve de base para a nossa reflexão. Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho, ele anunciou, ele trouxe libertação, cura, através de muitos sinais e maravilhas, ele ensinou a palavra do Pai, cumprindo as profecias, aquilo que o profeta Isaías havia profetizado a respeito dele, que quando ele viria, ele faria, e ele fez. Também o cumprimento da profecia da vinda de Elias. O capítulo 11 nos mostra quem é Elias. Era João, conhecido como o batizador, o batista. Jesus vem e traz um novo ensino. O verso de número 1, ele nos diz: quando acabou de instruir os 12. Mateus capítulo 11, verso 1, diz: quando ele acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. O ensino que Jesus veio trazer, aquilo que ele veio estabelecer nesta terra, que é o reino do Pai, então agora toma proporções. E o efeito do seu ensino é o que ele traz no verso 28 a 30, ao passo que o ensino trazido pelos professores daquela época, pelos rabinos, os rabis, eles escravizavam o povo. No capítulo 23, por exemplo, no verso de 1 a 3, nós vemos uma colocação de Jesus a respeito dessa questão. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, aquele que ensinou a palavra de Deus, aquele que foi o mediador entre Deus e o povo, estabelecendo agora, depois da libertação da escravidão no Egito, por 430 anos, aquilo que Deus estava anunciando a eles: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa questão de discurso e prática é uma dicotomia que precisa ser bem entendida pelo povo de Deus. Hoje de manhã nós estudamos sobre a questão de que quem ouve a palavra de Jesus e não a pratica é comparado a uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Ambas as casas são visíveis a partir do seu alicerce. Da estrutura da casa para baixo não se vê. Se vê apenas a casa acima do alicerce. Então o que nós precisamos fazer é nos preocupar com o alicerce primeiro. Porque a parte externa que se vê, estética, e o mundo que nós vemos que perece, isso tudo passará. Aqueles homens estavam ensinando exatamente o contrário, eles estavam ensinando apenas aquilo que é visível. E então ele diz no verso 3: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Nossa vida deve ser diferente. Verso 4: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Esses fardos pesados são fardos que aquele povo estava sendo obrigado a carregar. Fardos como a questão da lei do sábado, o Shabat. Logo no capítulo 12, no verso 1, ele fala sobre isso. Depois nós vamos ver esse texto, vamos acabar de ver esse texto aqui. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então eles dizem, eles ensinam, eles cobram, mas eles não praticam. Há uma
uma diferença entre o que Jesus está ensinando, o que Jesus veio trazer e o que a religião daquela época estava praticando. Então voltamos para Mateus capítulo 11, verso 28. Pode colocar Mateus 11, 28, por gentileza. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o verso 12, o capítulo 12, verso 1, nos mostra justamente o que eu estava comentando antes. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a comer espigas de trigo ou de cevada. Nós não sabemos que tipo de espigas. Normalmente nós chamamos de cachos, mas cacho é de uva. A espiga não é de milho, é de trigo ou de cevada. O milho foi conhecido somente depois de 1500 pela Europa, porque era um produto das Américas. Faz sentido? Então eles pegavam o trigo, colocavam na mão, debulhavam e comiam. Até hoje eu nunca vi alguém conseguir fazer isso com milho, a não ser que seja um animal como o cavalo, o jumento, a vaca. Ela tem força para isso. Nós não temos em nossos dentes a força para moer o milho. Mas o trigo e a cevada, a aveia, sim. Quem já comeu trigo cru aqui? É muito saboroso. É muito saboroso, especialmente quando ele está ali de vez, né? Quase no momento de amadurecer. E aí os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer, fardos pesados. Oremos ao Senhor que Ele nos dê sabedoria para compreender esta palavra e também aplicá-la na nossa vida. Papai, nós pedimos agora em nome de Jesus que Teu Santo Espírito venha trabalhar de forma personalizada em cada um de nós, porque apesar de sermos um corpo que temos muitos membros, mas individualmente nós também somos pessoas que aprendemos de uma forma diferente umas das outras. E assim, Senhor, o Teu Santo Espírito, conhecendo a nossa mente, pode agir com poder para nos convencer da Tua palavra, para nos orientar de acordo com a Tua vontade, porque esse ensino que veio através de Jesus foi inspirado pelo próprio Espírito do Senhor. Assim, Senhor, nos colocamos inteiramente debaixo do Teu cuidado nesta hora. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Uma cena assim jamais você vai presenciar no mundo de nosso bom Deus. Um jumento, uma mula, um burro, né? E um boi. Você nunca vai ver uma canga colocada sobre os dois, a não ser que seja uma montagem. Ou alguém que colocou ali e tirou uma foto, somente isso. Eles não trabalham da mesma forma. Isso aqui é uma canga. Isso aqui são o jugo, ganzis, alguns chamam, para colocar no pescoço do boi. A força do boi está no seu pescoço. A força do cavalo, dos animais, dos equinos, está no peito. Então não dá certo colocar uma canga no cavalo e no boi.
mente para isso que eu me esqueci no momento. Então, o que Jesus está propondo para nós nesse texto? Ele está chamando as pessoas para receberem um benefício, o benefício da troca. E aí a gente começa a entender o que Jesus está ensinando. O Evangelho do Senhor Jesus não é um convite, não é uma imposição, é um convite, uma boa nova de alívio. Então o Evangelho não pode ser uma imposição, mas é um convite, e continua sendo um convite. Não é como algumas religiões que impõem a sua fé ou a sua religião na base da violência. Jesus continua convidando pessoas ainda hoje. O que aqueles líderes estavam ensinando no seu período, na sua época, trazia um fardo exagerado. Na sequência do capítulo 12, por exemplo, quando aqueles homens criticam Jesus, criticam os seus discípulos, olha, vocês não leram na Bíblia que vocês professam, que vocês leem, que Davi entrou no templo e pegou os pães que não devia comer, mas ele também comeu e deu aos seus. E vocês também não leem que ali, na lei de vocês, um sacerdote, ele transgride o sábado para cumprir a própria lei e fica impune, sem pecado. O que Jesus quer nos ensinar? Que o Shabat, o sábado, ele foi dado por causa do homem, e o homem não foi criado por causa do sábado, de uma lei, de um princípio. Todos nós somos passivos de canseira. Há uma diferença, o profeta Isaías diz que Deus não se cansa, nem se fatiga. Ele não fica fatigado, exausto. Ele não precisa dormir como nós precisamos. Ele é Deus. Nós somos humanos. Nós temos limitações. E quando esse peso é excessivo, o próprio Deus desce com misericórdia e liberta, como aconteceu no Egito. Em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz: eu vi como meu povo está sofrendo e eu desci para libertá-los. Quando o profeta Isaías escreve a respeito do poder dos assírios que estavam dominando o povo, com impostos pesados, com dominações fora do comum, Deus disse: eu vou tratar com esse povo. E Deus tratou com ele. O império assírio desapareceu. 100 anos depois, Israel foi levado cativo para o reino da Babilônia, que sucedeu o reino da Assíria, o império da Assíria. E Deus também castigou aquele reino, porque eles foram severos demais com o seu povo. Você não conhece mais o império da Babilônia, por mais suntuoso que tenha sido. O muro da entrada da cidade foi desmontado e levado para um museu, está em Berlim, na Alemanha. Onde havia uma cidade suntuosa, com jardins suspensos, hoje é areia, é deserto. O próprio povo que vive ali não sabe com certeza o lugar exato onde é. Desapareceu. O povo retorna para Jerusalém, para Israel, e então agora os líderes religiosos começam a impor um peso sobre o povo de Deus, um peso que Deus não havia estabelecido para ele. Então Deus desce de novo para ser nosso libertador. Só que agora Ele não manda um Moisés, Ele não manda um profeta, Ele envia o seu único Filho, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
glorioso Filho de Deus, ungido de Deus, o Messias, para libertar. Mas quem recebe alívio? Somente aquele que vai a Jesus. Existe um endereço para que o alívio seja dado a mim e a você, ou a qualquer uma das pessoas que possam ouvir o convite de Jesus. O convite de Jesus não é uma imposição. Eu posso decidir crer ou não. Cabe a mim essa decisão. A fadiga ou a dor é um dispositivo de alerta da nossa incapacidade de suportar o peso do pecado. O pecado, a maldade do homem, os erros cometidos pelos seres humanos, traz um peso sobre-humano. No Egito era o faraó, na Síria era Sargão, o Senaqueribe, na Babilônia era Nabucodonosor e depois Dario, Ciro. Em Israel eram os líderes religiosos que impunham um peso sobre-humano sobre os ombros do povo, não anunciavam libertação, anunciavam novas leis. Eles criaram 613 leis, além dos 10 mandamentos que Deus havia dado, mais 613 leis. 601 lei acima do que Deus havia estabelecido. Então Jesus promete a nós alívio, não ausência de carga. Alívio é diminuir a dor, é diminuir o peso. O grande erro que nós percebemos no mundo e na pregação da palavra de Deus, que ocorre talvez no mundo inteiro, é uma interpretação equivocada do que Jesus está dizendo. Essa imagem, ela representa muito o que Jesus está dizendo. O fardo, o pecado, a maldade. No Egito, eles tinham que produzir numa escala cada vez maior com menos material. Para a Síria, eles tinham que pagar impostos sobre humanos para conseguir manter a sua família unida e não verem as suas terras sendo retiradas, porque Deus preserva a propriedade daqueles que temem a Ele. Esse jugo veio sobre o povo por causa da desobediência. E dentro da desobediência, o que é o pecado? João nos ensina que o pecado é toda desobediência à lei, ao princípio. O benefício da troca, ou a troca do benefício. Aqui a pessoa está carregada e ela vem até Jesus, ela larga ali o seu fardo e sai livre. Esse tem sido um ensino espalhado pelo mundo todo do Evangelho, mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que Ele propõe a mim e a você uma troca. Martinho Lutero, falando sobre o livre-arbítrio, o servo-arbítrio, ele diz: a única forma de ser livre é quando somos submissos ao Filho de Deus. Projeta para mim o texto de João, capítulo 8, verso número 35 a 36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece ou pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Tomando como base o contexto do cenário brasileiro, quando havia aqui até 1888, se não me engano, quando foi
foi redigida a carta de... Alguém lembra do nome da lei? Pela princesa Isabel? A Lei Áurea. De liberdade, de igualdade diante da nação. Somos todos iguais. Até ali havia escravidão nesse país. Os donos dos escravos moravam na casa com a família. Os escravos moravam na... mais alto? Senzala. Então Jesus, contextualizando para a nossa história de Brasil, ele diz: olha, se o filho do dono da casa, que é o dono dos empregados e também dos escravos, ele for lá e libertar você, você pode agora vir para morar na casa. Jesus não está propondo aqui uma libertação de uma carta de alforria. Ele está propondo uma troca de carga e de jugo. Porque como filho nós continuamos trabalhando. Mesmo sendo filho do dono de tudo, nós trabalhamos. João capítulo 5, verso 17, Jesus diz: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalhar não é pecado. Eu cresci dentro de um conceito onde as pessoas diziam assim: ah, se eu pegasse Adão, por que eu tenho que trabalhar tanto? Nós íamos para as lavouras. Eu trabalhei muito como boia fria, mesmo sem precisar, porque meu pai tinha condições, mas eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro. E então eu ouvia isso dentro das lavouras. Trabalhar não é pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou eles no jardim para cultivar o jardim. E quem já foi jardineiro aqui sabe que dá serviço pra caramba. Sim ou não? Muito serviço. Você começa de um lado, termina do outro, e você já tem que recomeçar tudo de novo. E se dá um ventinho? As donas de casa aqui, que eu diga. Ou não? Não é do trabalho. O que trouxe o pecado ao homem foi o peso excessivo. E sabendo disso, na própria criação, Deus criou o sétimo dia para que o homem tivesse também descanso. Deus pensa na sua criação, Deus pensa em você, Deus pensa em nós. Hebreus capítulo 4, em se referindo ao sábado, Hebreus 4, verso 7, por gentileza, projeto aí comigo. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Verso 8: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, então não era a posse da terra de Canaã, não teria falado posteriormente, 400 anos depois, a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Assim, verso 10: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você entra nesse Shabat, nesse descanso. E no dia de descanso, Jesus diz: os sacerdotes trabalham. Trabalho não é pecado. Um homem muito sábio, ele disse certa vez: insanidade é fazer sempre a mesma coisa esperando conseguir resultado diferente. Albert Einstein é o dono dessa frase. Então Jesus propõe para nós nos ensina. Ele disse: vinde a mim, aprendam de mim. Em vez de vocês se voltarem para os líderes religiosos, para as religiões,
Você precisa se voltar para Jesus. Jesus é quem traz o verdadeiro ensino, a verdadeira libertação. Mas essa libertação é uma troca que Ele propõe para mim e para você. Jesus promete nos dar descanso. O descanso é para a alma, não é a ausência de trabalho. Aliás, quem para de trabalhar atrofia os seus músculos. E é por isso que tem se proliferado no mundo todo academias. Não é apenas para culto do corpo, que é o fisiculturismo, que é cultuar o corpo, mas quando você começa a fazer exercício, muitas dores somem do seu corpo, porque Deus nos fez para sermos pessoas em movimento, na proporção de 6 para 1. É 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então, quando nós trabalhamos, na verdade, a nossa saúde ela vai se preservando. Amém? Ou não? Amém? Amém? Então, quando você tem que varrer a casa, limpar a casa, ou você tem que ir para o trabalho, cortar a grama no pátio, eu conheci um cidadão cuja esposa é quem cortava e fazia toda a manutenção do jardim da casa. Imagina quem tinha melhor saúde. No Salmo 23, no verso 2 e 3, Jesus diz que o bom pastor conduz as suas ovelhas para águas de descanso. Creio que esse texto não está na tradução. Pode procurar para mim. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O descanso que Jesus propõe para nós é da alma. Em Marcos 8:37 ele diz: que adianta a pessoa lutar, trabalhar sem parar e ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Existe um outro exagero, por outro lado, que é chamado pelos americanos de workaholic. É o alcoolismo do trabalho. Tem gente que pensa só que é trabalho. Não tira tempo para a família, não tira tempo para estar com Deus. Nosso primeiro compromisso é com Deus. Segundo é com a família. Se nós invertermos a ordem, nós não estamos seguindo o ensino de Jesus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Fica tranquilo. O nosso líder, o nosso mestre, não é como os fariseus, que atavam fardos pesadíssimos, mas eles mesmos não queriam cumprir com aquelas exigências que eles faziam. O nosso mestre não. Ele carregou o nosso fardo mais pesado. A nossa culpa, os nossos traumas. Você quer ser liberto dos traumas? Domingo passado nós falamos sobre traumas que nós trazemos do nosso passado e que são feridas ainda purulentas, abertas, que cheiram mal. Quando nós encontramos uma pessoa com feridas do passado, a primeira coisa que ela nos relata, na verdade, é como ela sofreu. E aí a gente se torna parecido com o cão ferido que fica lambendo as suas feridas. E a gente mostra para a pessoa procurando pena, compaixão, complacência, uma autocomiseração. Vejam como eu sofri. Vejam como eu estou sofrendo. Você não tem pena de mim? É isso que a gente está dizendo quando a gente expõe toda hora, a todo momento, com pessoas
para curar a nossa alma. Hoje de manhã, quando falamos sobre o fato de Lucas apresentar o mesmo conceito da construção daquele que ouve a palavra de Jesus e a põe em prática, ele diz: olha, é semelhante àquele homem que cavou fundo até encontrar a rocha, e lá ele colocou o alicerce, dali para cima. Quando a gente olha para casa, a gente só vê do alicerce para cima, a gente não vê para baixo. Significa que o nosso passado precisa ser colocado na cruz do Cordeiro, precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Do contrário, o passado vai voltar a nos assombrar. É como diz a palavra de Deus através de Moisés: o vosso passado, o vosso pecado vos alcançará. Aí a gente não entende por que a pessoa tem 2 minutos de alegria e 23 horas e 58 minutos de tristeza. Mas é como eu disse outro dia no ditado, é semelhante àquela pessoa que tem um bigode, come queijo, lambuza o bigode e depois ele faz assim e diz: o mundo fede. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é de cada um de nós. Jesus não disse: olha, tragam o Brasil aqui para mim que eu vou aliviar o fardo. Não, vinde a mim. E é um convite. É eu que preciso ir. É cada um de nós que precisa estar ali. A quinta lição que nós aprendemos nesse texto é que nós não podemos servir 2 senhores, pois ou vamos servir a Deus, ou vamos servir a Mammon. Mammon é uma palavra grega de um Deus, que na maioria das traduções é traduzida como dinheiro. Ele era o Deus da prosperidade. Jesus não veio dizer para você que você vai ter 6 dias de descanso e 1 de trabalho. Ele não veio dizer que agora você não tem mais que fazer absolutamente nada. Ele veio propor uma troca de fardo. Romanos 6, versos 16 a 18 nos diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Jesus propõe troca. Agora eu preciso ser a mão que estende e que ajuda e que socorre, não apenas aquele que fica procurando alguém que venha sentir pena dele, mas aquele que agora trabalha não somente para sustentar a si mesmo, mas também para ajudar aquele que não tem condições. A nossa vida agora é com alegria. Eu fui liberto do fardo pesado que eu não podia carregar. E Jesus propõe para mim uma troca, uma libertação. O benefício da troca. Ou troca do benefício. O que nós queremos fazer? Está em nossas mãos a escolha. O benefício da troca é o que Jesus tem para que eu receba, que é melhor do que o mundo pode me oferecer. Aliás, o mundo não oferece esse tipo de troca. O olhar de quem é beneficiado é olhar para Cristo. O foco está
em Cristo. Não aqui, apenas no momento. Agora, a troca do benefício é trocar o que Jesus está querendo me oferecer, porque o meu entendimento é que quando eu aceitei a Cristo, eu não posso mais passar por dor, dificuldade, problema algum. E muitos têm abandonado o caminho do Senhor porque estão decepcionados com Deus. Porque não entenderam a profundidade do que Jesus ensinou. Os discípulos de Jesus, mais diretamente, foram torturados, foram presos, foram maltratados, foram crucificados, mortos a pauladas, flechadas, queimados vivos. Embora fazendo todo o bem, ajudando os necessitados, as cartas da época da igreja primitiva nos dizem que a igreja cuidava não somente das viúvas da igreja, como também cuidava das viúvas que não pertenciam às igrejas. Ajudavam os necessitados da igreja, mas também estendiam a mão para ajudar os de fora. E entre eles, no povo de Deus, não havia nenhum necessitado. Eles haviam entendido qual era o benefício da troca. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a troca do benefício se tornou a máxima das pessoas. Isaías nos faz uma proposta, diz: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa do ungido. Hia, em hebraico, Christos, em grego, ungido, em português. Jesus é o Cristo. Quando Mateus começa a escrever seu evangelho, ele fala sobre a genealogia de Jesus. Ele começa: fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, e assim ele vai. E este é o Cristo, Jesus. O Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, é quem Ele é. Ele é o ungido de Deus. Eu não sei se você está tentando conduzir sua vida com suas próprias forças. Se você já se decepcionou com Deus. E vamos ser bem honestos aqui, porque diante de Deus a gente não pode mentir. Quantos de nós já se decepcionou com Deus? Porque a gente pensa que Deus está conduzindo este mundo ao nosso prazer, ao nosso belo prazer. Nós não queremos passar por dores, por problemas, por dificuldades. E o ensino de Jesus é o contrário. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham uma alma animada. Porque apesar de tudo que acontece aqui, tudo que é construído aqui, vai ficar aqui. Quando Jesus fala sobre os dois senhores, Mamon ou Deus, ele está dizendo que aqui, aquilo que esse mundo pode produzir, e que tem cativado o coração de muita gente, a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba. Onde é que está o nosso? Se o nosso coração está em Deus, nós não vamos nos decepcionar. Amém? Se você deseja fazer esse voto com Deus, de dizer: Senhor Jesus, eu até agora não tinha entendido isso. Eu achei que se eu me entregasse ao Senhor, eu não teria nenhum compromisso mais. O compromisso de estar semanalmente na tua casa, te adorando. Esse era o princípio do Shabbat. Santificarás o dia do descanso é um dia em cada 7. Mas nesse dia, que é o dia do descanso, eu devo consagrar esse dia a Deus, porque é Ele quem alivia o meu fardo. Quem já teve problema com o seu carro, levou na oficina?
E o mecânico diz, olha, daqui 2 dias ele vai ficar pronto. Você fica feliz, porque é tão pouco tempo. Aqui é a oficina de Deus. E se você não levar na oficina, ele não serve para mais nada, senão para preencher espaço na sua garagem. Ou servir de fuleiro. Quem tem galinha em casa, né? Ou lugar para gato ficar dormindo assim. Eu sei que alguns estão rindo aqui porque é uma tristeza, não é? Quase todo dia tem que passar um pano ali para tirar os rastros. Irmãos, Jesus faz o convite para quem ouve. E é por isso que ele diz: quem tem ouvidos para ouvir? O convite é para mim, continua sendo um convite para você. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Sabe o que é começar sempre uma semana animada? É quando nós estamos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Senhor Jesus, primeiro nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes entendemos mal a mensagem do Evangelho. Muitas vezes entendemos que o benefício dessa troca seria nós não termos fardo nenhum, nem responsabilidade nenhuma. Mas essa responsabilidade, ela começa em estar na tua casa semanalmente, adorando o Senhor, sendo renovados. Pai, muitos de nós temos negligenciado esta prática, e por isso mesmo o amor ao Senhor vai se somando a desilusões, decepções e frustrações. E em lugar de amarmos o Senhor, hoje nós amamos os nossos problemas, porque eles tomaram conta do nosso coração. E por isso, Pai, hoje estamos diante de Ti e do Senhor Jesus, e ouvimos essa mesma proposta de Jesus que foi feita há 2000 anos e que continua sendo feita diariamente por Ele. Uma proposta de troca. Senhor, queremos estar aos pés de Jesus e entregar a Ele o nosso fardo, dos problemas que nós não podemos resolver, os problemas que estão além da nossa própria preocupação, sabedoria, influência. Senhor, lançamos em tuas mãos, colocamos diante dos teus pés. Queremos, Senhor Jesus, lutar pelo reino que não pode ser abalado pelas intempéries das vontades humanas. Queremos nos entregar ao governo, ao senhorio de Jesus, a este reino que não pode ser destruído, porque não é deste mundo. Como Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse, os meus ministros estariam me defendendo, mas o meu reino agora não é deste mundo. Senhor, este reino é inabalável. Nabucodonosor entendeu isso com propriedade, porque o Senhor é quem governa sobre os céus e sobre a terra. E quando nós estamos com a nossa vida sendo governada pelo Senhor, nada neste mundo pode nos abalar. Nada neste mundo pode parar a sua verdadeira igreja, que não se esconde atrás de uma placa, mas são pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. São esses que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Sim, Senhor, o Senhor está trabalhando em cada um de nós, aqueles que ouvem este convite e querem fazer essa troca. Por isso, Senhor, aqueles que hoje aqui estão ouvindo esta palavra, ou aqueles que ainda ouvirão, Senhor, que sinceramente querem trocar contigo o seu fardo e o seu jugo,
Senhor, queremos fazer essa proposta ao Senhor. Queremos fazer essa troca. Nos perdoa e nos dá este fardo leve, esse jugo suave que o Senhor prometeu a cada um de nós, que entrega a sua vida ao seu senhorio. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos a Ti. Espírito Santo, glorifica o nome do Pai através do Teu povo. E glorifica o nome de Jesus